grata a Deus pela vida da irmã. Glória a Deus primeiramente. Aleluia pela vida dos irmãos. Aleluia, isso é prova que o Senhor responde as orações. Aleluia, porque Deus Ele é fiel. Aleluia, aleluia, para que com aqueles que são fiel para com Ele, louvado e exaltado seja o Senhor para todos sempre. Aleluia, porque o Senhor é grande e misericordioso. Aleluia, já estou feliz pelo que o Senhor já tem falado. Eu achava que já ia terminar, glória a Jesus. Aleluia, porque eu já estou feliz só por estar aqui, glória a Deus, por conhecer a irmã. Aleluia, e pode ter certeza, irmã, que você não está só. Aleluia, porque o Senhor nos une, aleluia, em um só propósito. Amar a Deus primeiramente sobre todas as coisas, aleluia, amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia, um dos mandamentos do Senhor é amar o próximo como a ti mesmo. Vamos ver a palavra do Senhor, irmãos, para não tomar muito tempo, glória a Jesus. Essa é a palavra que acho que eu misturei já aqui a palavra, aleluia. Eu tinha buscado o Senhor, o pastor falou comigo, glória a Jesus, mas o Senhor mudou quando eu cheguei aqui, eu fiquei dando ao Senhor. A palavra do propósito, o segundo dia de propósito, segundo as Crônicas 15, 7, glória a Jesus, sobre restituição, né, pastor? E eu sempre ouvi a palavra de restauração. Aleluia, glorificado seja o Senhor. No livro de Jó, irmão, o Senhor me deu a palavra, eu tenho preparado uma outra. Livro de Jó, capítulo, glória a Jesus, 42, o versículo 10. 10 e 11. Aleluia, glória a Jesus. Começando do versículo 10, Jó 42, 10, o 11. Aleluia, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16 e assim, se Deus permitir, o 17. Mas eu não vou tomar muito tempo, viu, irmãos? Eu só vou falar o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, que diz aqui: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. O Deus restitui a Jó em dobro. Tem algumas traduções diferentes, glória a Jesus, que diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e a todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e a cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, de cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E abençoou e chamou o nome do primeiro Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Somente até aqui a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra de Jó, o livro de Jó é muito conhecido. Nós bem sabemos o processo que Jó passou. A palavra de Deus diz, capítulo 1 e diante, fala quem era Jó, o homem mais rico do Oriente, rico em gados, rico em empregados, e tudo quanto ele tinha era mais, porque quando vem estar na palavra do Senhor que ele era o homem mais rico do Oriente, aleluia, a gente vê como realmente era Jó. Mas teve uma situação que Jó passou,
Aleluia. Diz a palavra do Senhor que Jó foi acometido de uma enfermidade, chagas no corpo inteiro. Diz a palavra do Senhor também que ele perdeu tudo, perdeu os filhos que ele tinha, perdeu a filha, perdeu toda a herança. O que restou para Jó foi enfermidade. Diz a palavra do Senhor que Jó, ele tinha até a planta do pé, tinha ferimentos, chagas. Diz que ele sentava na cinza e coçava-se com um cabo de telha. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. O que eu quero falar da palavra do Senhor é que muitas das vezes, irmãos, chegamos a passar situações que muitas vezes não entendemos o processo. É como a nossa irmã já deu testemunho aqui, eu fico feliz que o Senhor continue abençoando, porque cada um de nós passamos um processo difícil, um processo doloroso que muitas vezes não entendemos. Mas o que eu me alegro no livro de Jó é que Jó ele não reteu a sua confiança, aleluia, que ele tinha em Deus. Jó ele confiava em Deus. Teve momento na vida desse homem que até os seus amigos se acusaram ele por ter pecado contra Deus, e por isso todo aquele mal tinha vindo sobre a sua vida. Mas muitas das vezes, irmãos, não é que nós pecamos contra Deus. Tem situações que Deus permite nós passarmos para que a gente venha ter mais intimidade com o Senhor. Tem situações que é Deus nos provando. E muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente não entende a maneira que o Senhor nos prova. Muitas das vezes, tem situações que a gente até entende. Por que, Senhor, que eu estou passando isso? Por que, Senhor, que eu perdi isso? Por que tanta prova? Mas a palavra do Senhor fala que quando o Senhor nos prova, é porque Ele quer nos aprovar lá na frente. Aleluia, porque nenhuma prova não tem uma aprovação de Deus quando a gente está em sinceridade e retidão diante do Senhor. Mas o que é que eu quero falar de acordo com a palavra do Senhor? Jó passou todo aquele processo, toda aquela situação. Mas o que eu me alegro é que Jó, ele confiava em Deus. O que eu me alegro é que o Senhor, ele via, ele sabia o que Jó estava passando. Ele era amado pelo Senhor. Por que eu falo isso? Porque no começo do livro de Jó fala assim, que tem uma passagem que fala que os filhos, aleluia, de Deus foram se apresentar diante de Deus. E diz que Satanás estava dentre eles. E fala a palavra do Senhor, que o Senhor ele pergunta para Satanás: tem porventura ter visto meu servo Jó, um homem íntegro, que se desvia do mal? E o inimigo ele chegou até a dizer diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que Jó, ele só tinha aquelas riquezas, só possuía tudo aquilo, só amava Deus pela sua riqueza e pelos filhos que ele tinha. E aí o Senhor, ele é grande, ele é santo, ele é maravilhoso, ele disse: vai e toca, vai e prova, Jó. Aleluia. O Senhor, ele me conhece, ele te conhece. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Que o homem, ele vê a aparência, mas o nosso Deus, ele vê o coração. Jesus, ele nos vê por dentro. Aleluia. Muitas das vezes estamos aqui. Aleluia. Mas quem conhece as nossas petições, quem sabe o que estamos passando é o Senhor. Aleluia. As pessoas nos julgam pela aparência, mas não sabem aquele processo que a gente passou. Não sabe o deserto que você passou. Não sabe a tua trajetória, desde quando a gente conhece ao Senhor. O Senhor, ele nos encontra. Não é a gente que aceita Ele, Ele que nos escolhe, Ele que nos tira do lamaçal do pecado, do charco de lodo, nos dá um banho, aleluia, nos dá uma nova veste, perdoa nossos pecados, nossas iniquidades. Aleluia, mas o Senhor fala aqui na palavra do Senhor, todo aquele processo Jó ele passou. Imagina a dor que ele passou, porque cada um dos seus empregados sobrevivia e dizia: não, teus filhos morreram, não teve mais filhos, a tua filha morreu, aconteceu isso, só eu escapei e te trouxe a notícia. Aleluia, processo doloroso. Só quem conhece o processo é quem passa por ele. Aleluia, mas o que eu me alegro, a palavra do Senhor nesta campanha é sobre restituição. Aleluia, diz aqui que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Tem situações na nossa vida
que para o Senhor nos abençoa muito mais. É preciso a gente orar pelo aquele que nos persegue, pelo aqueles que nos caluniam, porque diz aqui a palavra do Senhor que eram amigos de Jó. E chegaram até a acusar Jó. O que tu fizeste quando Deus Todo-Poderoso por ter aqui todo este mal diante de você? Aleluia. Mas quando a gente ora, irmãos, quando eu falo de oração, oração fala de ação diante do Senhor. Quando nós dobramos os nossos joelhos, ou até deitado, quem não pode dobrar o joelho ou sentado, você está fazendo algo, você está tendo uma ação diante de Deus, é de você orar pelos seus amigos e pelos seus inimigos também. Aleluia, é fácil. Aleluia, orar por aqueles que estão do nosso lado. Aleluia, mas quando a Bíblia diz orar pelos seus inimigos, amai uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, é um mandamento do Senhor. Diz aqui a palavra do Senhor que Jó, quando ele orou pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro quanto ele antes possuía. Aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor que o Senhor restituiu em Jó em dobro tudo que ele tinha perdido, os filhos, a riqueza. Diz aqui que os seus familiares, eles chegaram até diante de Jó, se banquetearam com ele. Aleluia. O Jó abençoou com uma quantidade de dinheiro. E diz também a palavra do Senhor que ele ainda deu um pendente de ouro. Vê que privilégio. Aqueles, aleluia, que até então poderiam até achar, irmãos, que Jó não ia conseguir sair daquela situação. Porque tem situação na nossa vida, aleluia, que aqueles que estão muitas vezes do nosso lado, os amigos, acham que você não vai conseguir. Chega até a dizer, ela não vai conseguir. Vai acabar porque já está morta diante da situação. Não vai ter forças para se levantar. Aleluia, mas o Deus Todo-Poderoso, aleluia, levantou Jó, restituiu Jó a saúde que ele tinha perdido porque era uma lepra. Aleluia, eu posso dizer um câncer de hoje com feridas. Mas Jó, Deus, ele restituiu a Jó, começando pela sua carne, pelo seu físico e pelo seu espiritual também, porque tem situações, irmãos, que mesmo a gente diante do Senhor, mesmo a gente orando, agora tem situações que nós ficamos abalados diante das provas. Aleluia. É como a irmã Edilane falou aqui, nós estávamos orando, mas o inimigo ele tem se levantado, que é deixar ela triste, um pouco angustiada, porque nós somos terreno, nós somos aqui é carne. Aleluia. Mas quem nos conhece é o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor visita a primeira, segunda, terceira até a quarta geração. Aleluia, que Ele nos conhece por dentro. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele conhece como a menina dos seus olhos, Ele nos vê como a menina dos seus olhos. E diz aqui, aleluia, que quando o Senhor restituiu a Jó, Ele chamou a sua família para se banquetear. Aleluia. E é nos últimos dias que Deus quer que nós façamos isso. Aleluia. A bênção, ela vem transbordante e recalcada para Jó. Ela veio em dobro, quando diz a palavra do Senhor. Tudo quanto Jó possuía, o Senhor restituiu em dobro. Aleluia. E na nossa vida não é diferente. Nós passamos situações, irmãos, que muitas das vezes a gente diz, Senhor, acho que eu não vou conseguir. Aleluia, mas Deus ele restituiu, deu saúde física para Jó. Depois veio a espiritual, que eu creio que ele estava um pouco abalada, diante daquele processo que ele passou. E depois Deus restituiu a Jó tudo quanto ele perdia financeiramente, irmãos. E é assim que Deus faz. Quando a gente acha que não vamos conseguir por algo, a gente pede ao Senhor. Mas quando a gente persevera em oração, aleluia, o Senhor ele restitui. Aleluia, porque nada está perdido para aquele que está orando. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, eu me alegrei no Senhor. Aleluia, eu glorifico de cama só o Senhor, porque o Senhor ele ouve, ele vê, tem olhos como chamas de fogo.
A gente dobra o joelho e muitas das vezes não tem nem palavras. Aleluia, mas é assim que o Senhor quer, naquele gemido, naquele sussurro. Aleluia, eu não sei se já aconteceu com as irmãs, diante de situações. Aleluia, a gente não tem palavras mais, tem situações, pastor Everardo, que as palavras se esgotam, secam ali. Aleluia, você não tem mais sussurro, você não tem nem gemido mais. Você sussurra com o pensamento grande do Senhor. E muitas das vezes a gente diz: Jesus, me socorra. Aleluia. E o Senhor socorre, irmão, no momento certo. A irmã falava aqui um testemunho, eu me alegrando com o Senhor, porque o nosso Deus, Ele ainda atende, Ele ainda ouve as orações, Ele vê o coração quebrantado e contrito. Porventura o Senhor está pronto para ouvir, Ele quer o que é uma posição de nós. Quando a gente dobra os joelhos, que a gente clama ao Senhor, Ele está ali pronto para ouvir, Ele só quer que a gente diga: Senhor, tenha misericórdia. Aleluia. E a gente vê aqui que o Senhor, Ele restituiu a Jó tudo em dobro, quanto Ele tinha perdido. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Nós passamos um processo, mas para a gente ser aprovado pelo Senhor, a gente tem que passar esse processo. Aleluia. Tem processo, irmão, que não é fácil. Tem processo que é a intimidade entre você e o Todo-Poderoso. Tem processo que é você em Jesus. Aleluia. Muitas das vezes a irmã até falando aqui que não sabia, não contava com as irmãs para orar por ela. Aleluia. E eu vejo a mão de Deus que o Senhor, irmã Ivone, né? Chega no momento certo. Deus é fiel. Aleluia. Para abraçar, para dar aquele aconchego, para carregar no colo e dizer: filho, estou aqui, tu és meu. Eu só preciso que você me convide. Convida Jesus nesta noite. Eu só preciso que você me convide para entrar na tua vida, no teu coração. E diga: Senhor, a minha situação. Mas o Senhor disse que Ele ouve, Ele te compreende. Aleluia. Ele te compreende porque Ele te ama. Ele deu até a última gota do sangue por amor às nossas vidas. E o Senhor chegou no momento certo, irmão, pode ter certeza. Que esta batalha, essa peleja, não tereis que pelejar sozinha. O Senhor vai pelejar por vós e vos calarei, porque o Senhor já tem pelejado essa guerra, essa batalha é de Deus. E quando a batalha é de Deus, Ele só entra para ganhar na guerra. Aleluia. Teve um momento que Gideão se sentiu só. Ele foi para um lagar. Ele foi malhar trigo naquele lagar porque ele estava com medo dos midianitas. Porque ele dizia: Senhor, todos morreram, todos se amaram, só eu sobrei, só eu fiquei. E o Senhor chegou, visitou Gideão naquele lagar. Disse: olha, Gideão, sai desse lugar porque eu vou te dar força. Aleluia. E a gente vê que Gideão venceu. Aleluia. Tem situações que a gente está no lagar. Aleluia. Tem situações como Elias que entrou na caverna. Aleluia. Porque Jezabel tinha matado os profetas ao fio da espada. Aleluia. E ele fugiu, se escondeu para não morrer. Aleluia. Mas o Senhor visitou Elias, disse para ele sair daquela caverna, porque ainda não era o tempo dele continuar ali. Tem situações, irmãos, que a gente está assim, mas o Senhor está conosco em todos os momentos. Ele visitou Gideão na caverna, ele falou com Elias, aleluia. Ele visitou Gideão no lagar e falou com Elias para sair da caverna, aleluia. E tantos outros profetas que o Senhor visitou. Por que não falar, aleluia, de Moisés, que conduziu todo aquele povo no deserto, aleluia. Mas o Senhor estava com Moisés, aleluia. O Senhor esteve com ele, glória a Jesus, conduzindo o povo, aleluia. Nesses últimos dias, aleluia, isso que o Senhor quer de nós, porque o Senhor vai restituir, aleluia. Porque com Deus, irmãos, a gente não perde, a gente ganha, aleluia. A gente ganha com o Senhor. E eu sempre falava lá na minha cidade, aleluia, que o Senhor é um bom pagador, aleluia. O Senhor, Ele nunca, aleluia, deixou o seu servo, deixou desamparado, aleluia, o seu servo. E nem a
sua descendência a mendigar o pão. Ele nunca deixa, mas Ele está conosco. E nessa campanha eu creio, Mãe Ivone, porque o Senhor já está trabalhando. Aleluia. E Ele vai fazer muito mais. Aleluia. Ele vai realizar o desejo do seu coração. Aleluia. Ele deixa a casa cheia. Aleluia. O Senhor falou no meu coração que Ele vai encher, Ele vai trazer pessoas. Aleluia. De outros lugares, porque o Senhor Ele cumpre com a sua palavra. Ele veio para se fazer cumprir. Diz o Senhor. Aleluia. É só o começo. Aleluia. Porque o Senhor vai fazer muito mais daquilo que você está pensando em pedir para Ele, mas o pastor Everaldo, Ele vai fazer muito mais. Aleluia. Aleluia. O Senhor falou no meu coração, como o Senhor restituiu a Jó tudo quanto Ele tinha pedido. O Senhor vai restituir, porque casa de oração, aleluia, quando o Senhor está no controle, aleluia, algo diferente acontece. Porque quando tem joelhos dobrados, aleluia, o Senhor Ele é o Deus provedor. Quando tem joelhos dobrados, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor transforma vidas, aleluia. E o Senhor ama, aleluia, aqueles que o buscam de todo o coração, aleluia. O Senhor está falando ao meu coração, aleluia, que Ele está visitando alguém nesta noite, Ele cama e Ele fala que Ele te ama.